Bom dia! Está começando mais um programa Agronegócio. E na edição de hoje você vai ver: indústria brasileira de processamento de alimentos movimentou mais de 190 bilhões de dólares em 2017. Indústrias de processamento de alimentos representam 10% do produto interno bruto do país e emprega 1,6 milhões de trabalhadores. Indicador do boi gordo de maio de 2018 verifica quedas consecutivas desde o início de 2018. Crise interna faz BRB fechar 280 aviários no Mato Grosso, pegando avicultores de surpresa. Faturamento dos fabricantes de máquinas e equipamentos totalizou 5 bilhões de reais, o equivalente a uma queda de quase 4% no primeiro trimestre. Setor de máquinas e implementos agrícolas também sentiram queda no faturamento com as exportações. O programa Agronegócio está começando. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, estima que a indústria brasileira de processamento de alimentos movimentou 198 bilhões de dólares em 2017. Após anos em queda, a previsão é de que a atividade econômica se recupere e cresça de 2% a 3% anualmente, em termos reais, até 2021. De acordo com o USDA, a indústria de processamento de alimentos e bebidas do Brasil é formada por aproximadamente 49 mil empresas, o que a torna um dos maiores competidores na área. Nesse sentido, o departamento espera que, com a eleição presidencial de outubro, o país consiga recuperar a sua economia, o que facilitará os investimentos e funcionaria como um impulso para as exportações e importações. Os dados do departamento indicam que o setor representa cerca de 10% do produto interno bruto, o PIB, do país e emprega 1,6 milhões de trabalhadores. Contudo, a recessão acaba fazendo com que as empresas mudem seu foco de ação e adotem novas técnicas para não perderem seu volume de venda. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, a crise se estendeu desde o segundo trimestre de 2014 até o final de 2016, com o PIB do Brasil caindo 8,6% e depois vindo a crescer lentamente. O principal impulsionador desse crescimento foi o agronegócio, que, devido a safras recorde, apresentou ganho de 13% em 2017. Tomando-se como base os valores médios mensais do indicador do boi gordo Esalq BM/IF Bovespa, Estado de São Paulo, deflacionados pelo IGP-DI de maio de 2018, verificam-se quedas consecutivas desde o início de 2018. No acumulado do primeiro semestre deste ano, o indicador registra baixa de 9,23%. Essa é a mesma tendência observada em 2017, quando a queda acumulada de janeiro a junho foi de 11,55%. Segundo dados do CPEA, já em 2018, o ritmo de negócios tem sido fraco, com frigoríficos adquirindo lotes apenas quando há maior necessidade. Além disso, pesquisadores do CPEA indicam que, após as exportações da carne terem registrado bom desempenho no primeiro trimestre do ano, diminuíram fortemente a partir de abril, contexto que elevou o volume de produto disponível no mercado interno e pressionou as cotações da arroba, já que o varejo doméstico não conseguiu absorver todo o volume. No ano passado, por sua vez, a Operação Carne Fraca, deflagrada em março, a delação da maior indústria frigorífica brasileira, que resultou em forte redução da compra de animais por parte desse grande player, e a retomada do desconto fundo rural desfavoreceram os negócios efetivados pelo pecuarista de engorda no primeiro semestre e pressionaram os valores da arroba. E agora vamos ver como anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Para a maioria dos municípios, deveremos ter hoje predomínio de sol na maior parte do período.
Algumas regiões deverão ter tempo parcialmente nublado, mas no geral teremos mais sol e muito calor. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios de Goiás. Em Porangatu, a máxima de 33 e mínima de 19. Campos Belos, máxima de 32 e mínima de 21. Em Ceres, máxima de 31, mínima de 13. Em Lusiânia, máxima de 28, mínima de 14. Em Jussara, temperatura máxima de 32 e mínima de 20. Em Anápolis, máxima de 27, mínima de 15. Em Acreúna, máxima 32, mínima 20. Quirinópolis, máxima de 31 e mínima de 15. Em Jataí, máxima de 31 e mínima de 14. Em Ipameri, máxima 29, mínima 12 graus. E depois do intervalo, você vai ver que a crise interna faz BRF fechar 280 aviários em Campo Verde, Mato Grosso, pegando avicultores de surpresa. Faturamento dos fabricantes de máquinas e equipamentos totalizou mais de 5 bilhões de reais, o equivalente a uma queda de quase 4% no primeiro trimestre. Setor de máquinas e implementos agrícolas também sentiram queda no faturamento com as exportações. Nós voltamos já.